Para a gente começar, eu quero falar um pouquinho com você sobre o medo de falar em público. Veja, muitas pessoas me perguntam, mas como é que eu faço para subir num palco e falar com muitas pessoas? Eu tenho muito medo disso. Na verdade, todos nós sentimos um friozinho na barriga, até mesmo os oradores mais experientes, eles sentem aquele friozinho na barriga. E eu vou falar para você uma coisa, a primeira coisa que eu quero que você frise na sua mente, aquele friozinho na barriga, aquele medo da oratória, aquele medo de enfrentar o público, ele pode ser algo benéfico para você. Mas como assim, Luiz? Você está falando que pode ser algo benéfico para mim? Como é que medo pode ser algo benéfico? Isso mesmo, pode ser algo benéfico para você. Em que aspecto? Pense comigo, veja bem, quando digamos que você recebe a notícia, sei lá, de repente pode ser, você vai falar na tua igreja, você vai falar na tua empresa, você vai falar na tua faculdade, você vai, sei lá, você vai ser chamado para palestrar. O que acontece? A primeira coisa que vem é aquele frio na barriga. A depender de cada pessoa, tem gente que tem frio na barriga, tem gente que vai até várias vezes no banheiro, né? Tem pessoas que vão ter várias reações. E aí você vai fazer o quê? Você vai se preparar para aquele grande dia da sua palestra, né? Claro, se você for chamado às pressas, você vai estar às pressas para fazer. Mas normalmente você se prepara para aquele dia da palestra. Chegando o grande dia que você vai palestrar, acontece de você estar naturalmente nervoso, de você estar naturalmente ansioso. Mas veja, a ansiedade, o medo, de uma forma equilibrada, eles vão trazer benefício para você. Em que aspecto? Quando você presta atenção numa coisa, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando você sobe no palco ou quando você se apresenta diante daquelas pessoas que estão ali, no início você está um pouco acanhado, no início você está um pouco com medo, mas de repente aquilo começa a fluir. Veja, alguns minutos atrás o seu corpo liberou muita adrenalina, né? Porque você estava ali nervoso. E aí de repente você chega no palco e você começa a palestrar, aquele gelo vai quebrando, aquele momento vai quebrando e você começa a ter uma resposta imediata, você começa a melhorar dentro do processo de oratória. Agora, veja bem, o que é importante nisso? Quando você tem esse sentimento, esse friozinho na barriga, que você entra para palestrar, algo acontece. O que seria? A emoção. Você começa a palestrar com emoção. Você vai me dizer assim, mas tem pessoas que têm várias reações, é verdade. Mas quando você equilibra necessariamente essa ansiedade, que você traz o equilíbrio, é normal que você tenha ansiedade, mas quando você equilibra e você joga isso no palco e você foca imediatamente naquilo pela qual você está falando, naturalmente a tua palestra vai fluir com muita qualidade. Às vezes, a pessoa no particular, ela tem uma boa oratória, ela conversa com as pessoas, ela é uma pessoa às vezes até extrovertida, enfim, mas quando se trata de falar em público, ela realmente se retrai. São pessoas de grande potencial, mas que quando se fala em falar em público, elas têm medo. Então eu quero que você marque aí, na nossa primeira dica, que o nervosismo, a ansiedade, ela pode ser um fator que vai te ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Quando você deixa de ter esse friozinho na barriga, quando você deixa de ter essa ansiedade, esse nervosismo, isso passa de certa forma, entre aspas, a não ser muito bom, porque você passa a ser muito confiante. Então, quando você se torna uma pessoa muito confiante na oratória, você acaba sendo uma pessoa um pouco relaxada. Esse friozinho na barriga, ele vai fazer com que eu me prepare mais, ele vai fazer com que eu observe mais, ele vai fazer com que eu entenda que a plateia, de alguma forma, ela precisa de conteúdo quando eu estou falando. Então, eu já tive experiências, por exemplo, de enfrentar plateias que eu estava muito relaxado, estava muito despreocupado, vamos assim dizer, sem nenhum tipo de ansiedade. E eu senti que a minha mensagem, a minha palavra, a minha oratória não foi tão boa quanto em momentos que eu estava mais ansioso, em momentos que eu estava mais nervoso, porque aquele meu nervosismo, ele me conduziu a uma perfeição maior, a uma busca maior, a um conhecimento maior, e aquela adrenalina que foi liberada trouxe, olha só, presta atenção, trouxe uma emoção melhor na hora que eu fui passar a informação para o meu público. Então eu quero dizer para você, transforme a sua ansiedade, equilibre a sua ansiedade e transforme ela em energia, para que a sua palestra seja uma palestra de qualidade. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou falar de um outro ponto sobre o medo de falar em público, que vai com certeza contribuir para você, para que você realmente melhore a cada dia mais
a sua apresentação como um palestrante. Deus te abençoe. Até a próxima.